Marte entra no signo de Leão para elevar o ego de todos nós no próximo, sei lá quanto tempo. É, mais ou menos. Ó, essa entrada de Marte em Leão é super complexa, tá? E assim, pode ser um marco para o restante do nosso ano, porque já faz algum tempinho que quando o Marte estava no, assim, tipo, mais ou menos do 25º grau de Câncer para o final, ele já estava começando a realizar uma oposição com Plutão que está lá no signo de Aquário, e agora eles estão chegando muito próximo da exatidão. Combinado a isso, a gente tem um mapa de ano novo astrológico super complexo, a gente tem eclipse em Áries, a gente estava vivendo fase de Mercúrio e Vênus retrógrado em Áries também. Ó, tem muita coisa acontecendo nos elementos de fogo e esse aspecto de Marte com Plutão é um tanto quanto preocupante, quanto eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Então, bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, criador da Academia Astrológica, terapeuta astrológico. Toda semana a gente faz 2, 3 vídeos juntos aqui, quando não estamos fazendo lives, porque estamos retomando as nossas lives de sábado, para falar sobre elementos astrológicos, sobre o nosso dia a dia da astrologia, e constantemente eu venho trazendo informações aqui para vocês com o meu ponto de vista e eu espero que vocês gostem. Para quem é novo aqui no canal, bem-vindo. Bom, olha só, o Marte entra no signo de Leão, tá? Ele vai entrar aqui no dia 18 de abril e ele fica até mais ou menos aqui dia 17 de junho, é isso? Deixa eu acertar aqui para não dar erro. Até mais ou menos dia 17 de junho, tá? Quando ele faz essa passagem, ele coloca em elevação a energia do signo de Leão. E a energia do signo de Leão, apesar de ter um lado que é super positivo, que é do autocuidado, né? A energia de Leão tem muito essa coisa do vou trazer o que é melhor para mim, vou me abastecer das melhores coisas, que seja, óbvio, né? Comida, das pessoas, dos objetos, da moradia, do carro, dos perfumes, tudo isso está envolvido com essa questão de Leão porque ele tem uma energia de aproveitar a vida, se divertir com a vida, curtir o que a vida tem de melhor para oferecer para ele, porque afinal de contas ele é único. Assim como todos nós somos únicos. Então eu acredito que nós temos que absorver esse lado de Leão super positivo e valorizar o que a gente faz de bom, com humildade, obviamente, mas saber reconhecer quais são as nossas partes boas e saber quais são as partes negativas que a gente precisa trabalhar e a gente saber usufruir disso no nosso dia a dia. Então tem um elemento passando em Leão é muito interessante. Quando o Sol está passando em Leão, ele fortalece isso. Quando o Marte passa ali, que é uma vez a cada 2 anos, ele deixa isso bastante tonificado também, isso fica bastante significativo. Então a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que fazer com que esse negócio funcione a nosso favor, tá? O Marte, como é um planeta de ação, ele é um planeta de movimento, quando ele faz a entrada num signo, ele vai meio que deixar mais em evidência, a gente pode até sentir mais a necessidade de buscar coisas para a gente. Ele levanta o nosso desejo de sermos valorizados. Por um outro lado, levanta o ego, né? Vai levantar a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa potencialidade ditatorial, né? Opressiva. Então o signo de Leão, ele tem uma coisa que pode ser muito positiva, e se a gente pensar até na figura de rei e rainha, por exemplo, que é a monarquia, eles representam a, a simbologia de toda a preciosidade que um ser humano pode existir, toda a realeza, né? A pessoa que é rei, que é rainha, ela tá ali porque ela é diferenciada dos outros, ela tem alguma coisa dentro dela que faz com que os outros a admirem, certo? Sendo uma pessoa positiva. Mas também se a gente pensar no lado negativo, a gente pode ter aquele rei, aquela rainha totalmente tirânicos e destruidores, que todo mundo morre de medo, que ninguém consegue falar nada. A gente tem muito receio de se conectar com essas imagens porque elas são destruidoras, né? Elas são avassaladoras. Opa! Então a gente tem que trabalhar muito bem essa energia dentro de nós, tá? O lado positivo é a valorização do eu. O lado negativo é a tirania, é a opressão,
é o egoísmo, né? Até maldade, né? Em alguns pontos, sabe? Mas falando muito sobre o que eu quero, é o meu desejo. Eu quero que as coisas sejam desse jeito e se não forem, cortem-lhe as cabeças, né? Então a gente tem uma energia muito forte desse signo de Leão acontecendo durante esse período. Marte fica num signo ali por volta de 2 meses, né? Ele fica transitando ali por volta de 2 meses e meio. E durante esse período a gente tem uma energia muito forte do elemento fogo, ainda contrabalançado ou até oprimido, é, como é que chama? Desafiado por aquele Plutão lá em Aquário, né? Que é muito complexo. Então eu vou mostrar para vocês aqui no mapa como que a gente vai olhar para isso e o que que a gente vai pensar principalmente desses aspectos que estão acontecendo junto aí. Bom, olha só. Deixa eu baixar esse mapa aqui. Ó, o que a gente tem aqui? Marte entra no signo de Leão. Marte entra do signo de Leão, bem no 0 grau, bem aqui nesse dia 18, tá? Ele está bem no zerinho aqui. E na hora que ele faz isso, ele está se conectando com Plutão por uma oposição aplicativa. Para quem não conhece de astrologia, a gente tem duas intensidades diferentes de aspectos, tá? Isso eu vou publicar uma aula falando sobre aspectos em algum momento nessas semanas e para poder explicar a diferença de uma coisa para outra, tá? Quando os planetas estão se aproximando do grau zero da exatidão do aspecto, essa aproximação se chama aplicativo ou aplicação, né? Então o Marte ele está se movimentando, entrando em Leão e ele está aplicando uma oposição com Plutão que está lá em Aquário. Por que aplicando? Porque esse Marte aqui ele está em 0 grau e o Plutão aqui está em 3 graus, tá? Então ainda falta 3 graus. Quando Marte chegar no 3º grau de Leão, ele está exato, ele está perfeito, tá? E aí ele estando perfeito, ele vai deixar o aspecto mais forte possível, beleza? Então o que acontece aqui? Quando Marte entra nesse signo, ele cria uma oposição que é uma oposição, entre aspas, mais real, porque quando você tem um posicionamento em Leão, você está literalmente oposto a Aquário, mas antes disso ele já vem chegando numa sombrinha ali. Então ele já está fazendo essa oposição desde que estava em Câncer. Só que o Câncer ele não é conceitualmente diretamente oposto ao Aquário. Então não é exatamente uma oposição da forma como a gente entende oposição, tá? Ele é meio que uma ameaça só. Quando ele entra em Leão, aí isso resolve acontecer de verdade, tá? Ele faz essa oposição aqui e para dar mais tensão ao momento, o Plutão está fazendo uma quadratura com o com o Sol, que está no finalzinho do signo de Áries, que também está fazendo uma quadratura com o Marte, que está aqui no começo do signo de Leão. Então tudo meio em área de transição de signo, tá? O que pode deixar as coisas ainda mais confusas. É meio como se a gente tivesse a expectativa de alguma coisa ruim para acontecer, mas ela não acontece literalmente, ela está meio que construindo o caminho ali, tá? Quando Marte chega ali em Leão, ele ativa esse aspecto com Plutão que está ali. Então esse movimento vai começar a ganhar contexto, ganhar força, vai amplificando isso. E quando o Sol passar para o signo de Touro, que é uns 2 dias depois, aí sim a gente tem praticamente a exatidão desses aspectos no céu. O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo a gente está vivenciando, enxergando, vendo uma política internacional absurdamente complexa, com todos os nossos conflitos e com todas as confusões e provocações e instabilidades que o governo americano está provocando agora. Então, a gente não sabe muito bem para onde que as coisas vão se direcionar, tá? No vídeo que eu fiz sobre o Ano Novo Astrológico, eu mostrei para vocês alguns aspectos e
eu acredito, eu falei naquele vídeo que eu acredito que a gente pode se direcionar para um lugar muito bom, conforme aqueles aspectos ali. Mas para a gente chegar naquilo lá, a gente tem que subir uma montanha. E subir essa montanha pode representar que estamos de frente para o primeiro desafio da trilha, o desafio dessa subida para a montanha. Essa quadratura aqui, que é o Sol, que é a energia vital do nosso planeta, entrando no signo de Touro, que está representado com os recursos naturais, está representando os recursos naturais e o nosso sistema financeiro. Está em quadratura com o Plutão, que é o destruidor dentro da forma humana, que é o aquário, né, que é a comunidade, e ainda confrontando com esses desejos do ego, esse desejo de um ego opressor. Tá tudo em conflito, tá tudo confuso, tá tudo muito tenso. Marte é o deus da guerra, né? E esse deus da guerra tá dentro do signo do ego, que é o do ditador. Então, se a gente olhar para todo o contexto mundial e pensando especificamente no que tem acontecido com o governo americano, toda a mudança do sistema como é que fala? Do gerenciamento financeiro, né? Dos financiamentos, das trocas comerciais, das tarifas, das taxações, que o negócio todo está gerando muita tensão, porque eles querem que seja desse jeito, né? E o Plutão em Aquário também está mostrando todas as tensões que a gente tem de polarização, ao mesmo tempo com todos os conflitos que ameaçam a estrutura a integridade humana, né? Então a gente tem aqui uma passagem de Marte que pode ser bastante complexa, especialmente quando a gente lembra, primeiro, que a gente está vivendo um eclipse em Áries, que vai ficar até o final do ano, mentira, até setembro. Ele fica bastante vivo, ele fica bastante intenso. E também, e o problema de toda essa história é que a gente tem um excesso de informações em Áries, né? Apesar de que o Sol está no finalzinho do caminho dele, mas a gente ainda tem Quirón, tem Mercúrio, tem o Netuno que está entrando aqui no signo de Áries, logo mais chega o Saturno. Então a gente tem muitos elementos dentro do signo de Áries para achar que as coisas vão ser calminhas, né? Ainda mais com essa grande quadratura aqui. Outra coisa que me chama muita atenção desse movimento e que me deixa um pouquinho preocupado com a questão desses conflitos mais em larga escala é porque eu tenho o nosso querido Marte, que é o tema do momento e é o regente, né? Ele está sendo acionado com muita força porque tem muita gente na casa dele. Ele é o centro do mapa, cara. Olha só isso aqui, praticamente todos os planetas fazem aspecto com ele, ó. Vai receber aspecto de Urano, do Sol, de Mercúrio, de Netuno, de Saturno e de Plutão. Só não faz aspecto o Júpiter, que está aqui isoladinho, né? E a Lua, que está nesse canto aqui, mas que é porque no dia 18, porque 2 dias depois ela vai estar lá em conjunção com o Plutão, fazendo oposição com Marte. Então aqui, esse espaço de dias que a gente tem, mais ou menos do dia 15 de abril até a hora que o Marte sair dessa posição aqui, ele encerrar essa oposição com o Plutão, que vai ser no dia vamos ver, 17 de maio. Então aqui do dia 15 de abril até mais ou menos o dia 17 de maio, essa oposição e toda essa composição que eu mostrei para vocês na tela vai ficar super forte. Então a gente tem que ficar muito atento e olhar para as coisas que estão acontecendo e tentar absorver essas informações da melhor forma possível. No nível individual, quem tem posicionamentos imediatos ali no comecinho do signo de Leão, no comecinho do signo de Aquário, no comecinho do signo de Touro, vai ter um período bastante agitado, tá? Bastante agitado, principalmente para quem nasceu nos primeiros 5 dias de Touro, tá? Vai ser muito, muito, muito agitado, então tem que prestar atenção em como que as coisas estão funcionando. Para saber como as coisas funcionam mais efetivamente para a sua vida, você tem que fazer seu mapa e as suas previsões e também sessões de terapia astrológica para poder lidar com isso, porque um Plutão em quadratura com o Sol é osso, né? E ainda sendo ativado por esse Marte. Então pode ser um período bastante desafiador, tá? Quer fazer sessão, quer saber como é que funciona
a terapia, o mapa natal, as previsões, manda mensagem para mim que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Beleza?